bom dia. Eu venho hoje partilhar convosco uma ideia para combater uma doença de que já toda a gente ouviu falar, embora muita gente possa não ter bem noção da sua dimensão. A doença que eu estou a falar é a malária e a ideia que eu venho partilhar convosco é de desenvolver uma nova vacina contra esta doença. Porquê é importante combater a malária? Porque a malária é, neste momento, uma das doenças mais devastadoras que existem. São cerca de 2,5 mil milhões de pessoas expostas a esta doença, do que resultam mais de 200 milhões de casos de malária todos os anos, que conduzem a mais de 700 mil mortes anuais, sobretudo em crianças até aos 5 anos de idade e, sobretudo, na África subsaariana. Para além do impacto que tem na saúde pública, a malária tem enormes impactos económicos e sociais nas sociedades onde a malária é prevalente. São mais de 12 mil milhões de dólares do produto interno bruto dos países afetados que são perdidos por causa da malária. É muita gente que não vai trabalhar, são muitas crianças que não vão à escola, é muita produção que se perde. Por isso é importante encontrarmos novas formas de combater esta doença e é sobre isso que eu vos venho falar hoje. Para percebermos um bocadinho melhor o que é que condiciona esta doença, o que é necessário para que a malária exista, eu tenho aqui este triângulo. E este triângulo tem em cada vértice um dos elementos fundamentais para que exista malária. No vértice superior temos o homem, obviamente o hospedeiro, onde a doença se vai manifestar. Embora existam também outros mamíferos que podem sofrer malária, a nós interessa-nos aquilo que acontece no homem. Depois temos o mosquito. O mosquito é o vetor obrigatório desta doença. Sem mosquitos não há malária, porque o mosquito é o vetor obrigatório que vai transmitir esta doença aos seres humanos. E depois temos o parasita, o real causador desta doença. O parasita da malária é um parasita do género Plasmodium. Existem 5 espécies diferentes capazes de causar malária em seres humanos. Interessam-nos sobretudo duas, o Plasmodium falciparum e o Plasmodium vivax, as duas mais prevalentes e aquelas que causam maior mortalidade e morbilidade nas pessoas e nas zonas onde a malária é endémica. Como é que esta doença aparece? Como é que este parasita, transmitido por este mosquito, causa a doença nos seres humanos? O parasita, quando é injetado pelo mosquito, vai imediatamente para o fígado do seu hospedeiro. E o que nós temos ali, à esquerda em cima, é um parasita que acabou de entrar numa célula de um fígado do seu hospedeiro mamífero. Dentro desta célula, este parasita vai se multiplicar imensamente. Cada parasita que entra numa célula dá origem a 20 a 30 mil novos parasitas, que é o que nós vemos em cima à direita. Aquilo é um parasita que se está a multiplicar dentro de uma célula do fígado, que originou daquele que está à esquerda e que agora são milhares de novos parasitas. Tudo isto acontece sem sintomas. Toda esta fase de infecção do fígado não tem quaisquer sintomas. Os sintomas aparecem quando aqueles parasitas que se multiplicaram no fígado são agora libertados para a corrente sanguínea e vão infectar os glóbulos vermelhos, que é o que nós vemos aqui em baixo. Glóbulos vermelhos infectados pelo parasita da malária. E agora sim vão aparecer os sintomas da doença, agora sim vamos ter todos os problemas associados a esta patologia. Então, como é que nós hoje em dia temos formas de controlar ou tentar combater esta doença? Existem essencialmente dois campos em que podemos intervir. Por um lado, ao nível do vetor, ao nível do mosquito, podemos usar redes mosquiteiras impregnadas de inseticidas, e isto é largamente utilizado em África. Podemos fazer spraying com inseticidas dentro das habitações e uma tecnologia que está a despontar, mas ainda não está no campo, que é a utilização de mosquitos geneticamente modificados que não tenham a capacidade de transmitir o parasita da malária e que, portanto, façam com que o ciclo se bloqueie no ponto em que o parasita chega ao vetor. Por outro lado, podemos intervir ao nível dos hospedeiros humanos, ao nível das pessoas que estão infectadas, e para isso temos a utilização de fármacos, de medicamentos, e existem alguns, embora poucos, que são eficazes a combater os sintomas da malária, ou podemos utilizar vacinas. As vacinas são, sem dúvida, a forma mais eficaz e qualquer pessoa que trabalha neste campo reconhece que uma vacina eficaz contra a malária é um componente essencial de qualquer estratégia que nós queiramos implementar para erradicar esta doença. O problema é que não há vacina contra a malária. E muitas vezes as pessoas dizem, mas não há vacina contra a malária, eu ouvi dizer que havia uma vacina ou que estava para haver uma vacina, e efetivamente, no final do ano passado, houve estas notícias que chegaram à comunicação social de que a GSK estaria em vias de licenciar uma vacina contra a malária.
Isto é verdade, esta vacina existe, o problema é que esta vacina está muito, mas muito aquém daquilo que é necessário. Isto é uma vacina com cerca de 30% de eficácia logo no início, após a inoculação, e esta eficácia decresce rapidamente. Ao fim de 3 anos não protege minimamente as pessoas que estão vacinadas. Portanto, é uma vacina com uma eficácia muito baixa, o que leva a que haja, hoje em dia, a noção de que esta vacina deu resultados que são um desapontamento e há um debate muito grande na sociedade ou na comunidade que investiga a malária sobre se faz ou não sentido licenciar uma vacina com um grau de eficácia tão baixo. Se faz sentido levar até às pessoas uma vacina que apenas protege em 30% dos casos. E, portanto, este debate é um debate aceso neste momento. Há pessoas que defendem que, sim, senhor, a vacina deve ser licenciada. Há quem defenda que não deve ser licenciada. Aquilo que não oferece qualquer debate, aquilo que é aceito por todos, é que esta vacina não é o suficiente. Precisamos de uma vacina mais eficaz, precisamos de uma vacina que confira uma proteção muito superior à que esta confere. E é aqui que eu venho apresentar a nossa ideia. A nossa ideia baseia-se no conceito de que, até hoje, as estratégias de vacinação mais eficazes contra a malária são aquelas que se baseiam em vacinas pré-eritrocitárias de organismo inteiro. O que é que este nome complicado quer dizer? São pré-eritrocitárias porque atuam durante a fase hepática, durante a fase do fígado, em que o parasita infecta o fígado, e são de organismo inteiro porque se baseiam na utilização do parasita no seu todo, que está aqui representado. Um esporozoíde, como nós lhe chamamos. E então, estas vacinas baseiam-se na utilização destes esporozoítos, e o que nós temos aqui é uma glândula salivar de um mosquito infectado com milhares de esporozoítos, e utilizar estes parasitas numa forma atenuada e usá-los como veículo de imunização contra novas infecções. Ou seja, pegamos no próprio parasita que causa a malária, atenuamo-lo e administramo-lo às pessoas e por esta via conseguimos conferir proteção. Qual é o problema desta estratégia? É que até agora todas as abordagens que foram feitas com base neste princípio de pegar no parasita no seu todo, atenuá-lo e usá-lo para inocular pessoas, todas estas estratégias se basearam na utilização do Plasmodium falciparum, que é o mais mortífero de todos os parasitas de malária humana. Ou seja, aquilo que as abordagens até agora postas em prática preconizam é que se use o Plasmodium falciparum, o mais mortífero dos plasmódios de malária, como vacina contra a malária. Ora, isto levanta problemas grandes de segurança, porque, evidentemente, se o parasita não estiver completamente atenuado, ele não vai ficar bloqueado no seu desenvolvimento como se pretende e vai ele próprio causar a doença. E isto já aconteceu num ensaio clínico em que um parasita deste tipo, baseado no Plasmodium falciparum, foi usado em voluntários e o próprio parasita que foi usado na vacinação progrediu para a corrente sanguínea e causou sintomas de malária no voluntário que tinha sido vacinado. Portanto, nós temos uma estratégia potencialmente extremamente eficaz, utilizar o parasita inteiro como forma de vacinação, mas nas abordagens atualmente exploradas, esta estratégia está limitada pelo facto de que se baseia na utilização de um parasita específico, o Plasmodium falciparum, o que oferece problemas de segurança, além de que restringe a proteção ao falciparum e não ao vivax, que também importa combater. E é aqui que surge a nossa ideia para arranjar uma solução para este problema. E para vos explicar a nossa ideia, eu vou remontar às origens da vacinação. E as origens da vacinação datam do século XVIII, quando este senhor, Edward Jenner, criou a primeira vacina que a humanidade conheceu, uma vacina contra a varíola. Aquilo que aconteceu foi que, nesta altura, no século XVIII, a varíola matava milhares e milhares de pessoas. Era uma doença extremamente prevalente e extremamente mortal. E o Jenner verificou, fez a observação de que as pessoas, as senhoras que faziam a ordenha das vacas, não sucumbiam à varíola. E ele fez a inferência de que estas pessoas não sucumbiam à varíola humana porque estavam expostas à variante bovina da varíola. Ou seja, o contacto com as vacas fazia com que estivessem em contacto com o vírus da varíola bovina e isso conferia-lhes proteção contra o vírus da varíola humana. E ele teve a ideia de começar a inocular pessoas com o vírus da varíola bovina como forma de as proteger contra o vírus da varíola humana. Isto é um cartoon da época em que se mostra os receios que isto levantou na altura. As pessoas achavam que iam ser inoculadas com o vírus da varíola bovina e iam começar a sair bocados de vaca do corpo. Mas o que é certo é que esta estratégia funcionou. Ele mostrou que podia vacinar as pessoas contra a varíola humana, inoculando-lhes o vírus da varíola bovina. E o que é certo é que este vírus, o vírus da varíola humana, em 1979 foi declarado erradicado e a varíola é a primeira doença
que foi declarada erradicada da humanidade pela Organização Mundial de Saúde, precisamente em 1979. A nossa estratégia de vacinar contra a malária vai beber um bocadinho aqui, porque tal como o Edward Jenner verificou que podia usar um patogénio, um organismo que não é patogénico para humanos, porque é patogénico para outras espécies animais, e usá-lo como forma de vacinação contra os seus congêneres humanos, é um pouco a nossa ideia também. Porquê? Porque nós propomos usar como vacina contra a malária um parasita de malária que não causa doença em seres humanos, mas sim em roedores. O seu hospedeiro natural são roedores. Este parasita chama-se Plasmodium berghei e não tem a capacidade de causar doença em seres humanos. Mas, para além disso, tem uma outra característica que no tempo do Jenner não era possível. É que este parasita pode ser modificado geneticamente. Pode ser modificado de forma a que a gente lhe introduza material estranho, material externo. Ou seja, nós podemos introduzir no parasita de roedores, neste tal Plasmodium berghei, podemos introduzir proteínas, aquilo que nós chamamos imunogénios, do parasita humano. Ou seja, é como se estivéssemos a mascarar o parasita de roedores de parasita humano. Estamos a vestir o parasita de roedores com uma capa, com uma cobertura de parasita humano, o que faz com que este parasita de roedores, que não causa doença em seres humanos, possa apresentar esta capa, esta máscara, ao sistema imunitário humano, e o sistema imunitário humano vai responder contra esta capa, ou seja, vai responder contra o parasita humano. É isso que está aqui representado. Nós temos um parasita de roedores, Plasmodium berghei, temos uma capa, digamos um casaco do Plasmodium falciparum, e geneticamente introduzimos esse casaco no parasita de roedores, e temos assim um parasita de roedores geneticamente modificado, que apresenta ao sistema imunitário este casaco, esta capa, esta cobertura do parasita humano e desta forma promove uma resposta imunitária contra o parasita humano. Além das vantagens enormes que isto tem em termos de segurança, tem também uma grande vantagem a nível da versatilidade, porque nós podemos revestir este parasita de roedores com as coberturas dos diferentes parasitas de malária humana. Portanto, não estamos restringidos ao Plasmodium falciparum, podemos criar um parasita de roedores que tem uma máscara simultaneamente dos dois parasitas humanos mais prevalentes de malária, que são o falciparum e o vivax, como disse há pouco. Portanto, nós podemos criar com esta estratégia uma vacina segura e que é versátil porque se protege simultaneamente contra os dois parasitas que causam mais malária em seres humanos. Em última análise, esta estratégia pode ser levada mais longe, porque para além dos parasitas da malária, existem outros parasitas de famílias semelhantes, como por exemplo a leishmania, já todos ouvimos falar, o toxoplasma, o trypanosoma. Cada um deles tem as suas proteínas específicas, imunogénicas, como nós dizemos, ou seja, capazes de explotar uma resposta imune, e nós podemos geneticamente introduzir no nosso parasita de roedores, na nossa plataforma de vacinação, estas coberturas destes diferentes parasitas e desta forma ter uma plataforma para apresentar estas coberturas, para apresentar estes imunogénios ao sistema imunitário humano, para promover uma resposta imunitária contra o parasita contra o qual queremos proteger. Nós fizemos o trabalho até agora que realizámos, demonstrou que a nossa estratégia preenche os requisitos para que possa funcionar. Portanto, nós já demonstrámos as premissas essenciais da nossa estratégia e neste momento estamos a trabalhar com o parasita que tem o revestimento de Plasmodium falciparum, ou seja, com um candidato a vacina contra o Plasmodium falciparum. Fizemos todo este trabalho pré-clínico com o apoio da Fundação Gates e também com o apoio da Fundação Gates estamos a avançar neste momento. Neste preciso momento estamos a realizar estudos com o nosso candidato de vacina contra P. falciparum. Estamos a fazer estudos em primatas não humanos, em macacos, e com o objetivo de, esperamos nós, no prazo de 12 meses, iniciar ensaios clínicos em seres humanos com este candidato a vacina. Portanto, nós neste momento temos um conjunto de resultados que nos permite avançar para ensaios em seres humanos e, desejavelmente, comprovar nesse modelo humano que esta vacina pode efetivamente funcionar. Eu queria terminar indo buscar o tema que nos traz aqui hoje, o tema das TED Conferences de hoje, que é Be Positive. E aquilo que eu queria dizer é que nós, no Instituto de Medicina Molecular, onde eu trabalho, temos a noção de que é importante mantermos otimistas, mesmo num clima em que, como todos sabemos, a investigação em Portugal está a passar por grandes dificuldades. Nós achamos que é possível fazer ciência de excelência, ciência de topo, é possível ter o apoio de instituições
com o nome de uma Bill and Melinda Gates Foundation. É possível fazer ciência de muita qualidade em Portugal. E, portanto, eu acho que esta é uma das mensagens que é importante transmitir, é que cá em Portugal temos perfeitamente capacidade, temos perfeitamente condições para levar a cabo investigação de grande qualidade. Assim, a investigação em Portugal continua a ser apoiada, porque aquilo que neste momento está a passar, de um desinvestimento grande em ciência, pode ter consequências muito graves e se esse desinvestimento persistir, nós daqui a uns anos deixaremos de estar numa posição competitiva, deixaremos de ter a capacidade de fazer ciência ao nível de topo que hoje podemos fazer, deixaremos de ser capazes de atrair o investimento internacional de fundações como a Fundação Gates e outras fontes de financiamento internacional e, portanto, é importante que quem de direito tenha a noção de que o investimento que já se fez até hoje em ciência não pode ser deitado a perder. Nós chegamos ao topo e temos que lá ficar, mas só lá ficaremos se continuarmos a ter, se a ciência continuar a merecer os apoios de que necessita. A outra mensagem que eu gostava de deixar dentro desta linha do ser positivo é de que a malária é uma doença devastadora, mas é possível e estamos cada vez mais perto de poder controlá-la, de poder vir ou de sonhar com a sua erradicação. E nós esperamos, com o nosso trabalho de desenvolvimento desta vacina que eu vos apresentei, contribuir de alguma forma, se tivermos sucesso, se esta vacina se verificar que venha a ter o sucesso que nós gostaríamos que tivesse, gostaríamos de contribuir para a erradicação desta doença e para pôr o fim a uma doença que neste momento causa tanto sofrimento e que não afeta só as populações dos países onde é endémica. Qualquer pessoa que viaje para estes países está sujeita a esta doença e, portanto, é importante combatê-la e nós esperamos dar o nosso pequeno contributo para esta erradicação. Muito obrigado.